Então, vamos começar a nossa última aula também rezando uma Ave Maria, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem. Meus amigos, então essa nossa última aula aqui, homem e mulher, isso ainda faz sentido? Então, a gente teve a nossa primeira aula, né, sobre a revolução sexual, sexo livre, etc. Segunda aula sobre pornografia e tecnologia. E hoje, aqui a nossa última aula, sobre homem e mulher. Então, pensando nos temas que abarcam a nossa vida interior, a nossa vida com Deus, tem um tema que é extremamente fundamental, que é a vontade de Deus, né? Quiçá o tema mais importante da nossa vida interior, da nossa busca de santidade, é a vontade de Deus, né? E quando a gente vai pensar nisso de ordem prática, ou vai conversar isso com as pessoas, eu percebo, conversando com amigos, tal, que muitos amigos têm dificuldade de ver isso com clareza, com objetividade, e parece que o tema da vontade de Deus se torna mais um peso, uma dificuldade, uma confusão, uma ansiedade, do que um chão para a gente pisar, né? Mas na verdade a gente pode olhar para esse tema da vontade de Deus com mais simplicidade, de coração mesmo, e com certeza de forma prática, porque a gente precisa cumprir, ou seja, realizar a vontade de Deus, né? E um ponto de princípio prático, real da vontade de Deus para nós é precisamente o nascer homem ou nascer mulher, né? Então a gente pode dizer que primeiro a gente tem uma vocação à vida, né? E a gente tem depois uma vocação para ser homem ou para ser mulher. Então a gente pode dizer que é o princípio da vontade de Deus para nós. É um chão da qual em cima dele nós vamos andar e construir o edifício da nossa vida, não só espiritual, claro, né? Mas da nossa própria vida humana, das virtudes e afins. Então, longe de ser lúdico, distante, a gente pode olhar isso como, por exemplo, trabalhando bem, né? Realizar bem o meu trabalho profissional com compromisso, com zelo, ou estudar bem, para quem também às vezes o estudo é a vida profissional hoje, ajudar os meus amigos, rezar pelos meus amigos, procurar construir virtudes, procurar força interior e força exterior também. Então, coisas muito concretas, né, no fundo. Depois eu vou comentar um pouco melhor sobre isso. E aí, naturalmente, como eu falei também em uma das primeiras aulas, aquilo que é de Deus, o demônio e o mal vêm para atacar, para querer perverter, destruir. E isso também não é diferente. Então, eu comentei na última aula, deixa eu só jogar esse ponto aqui para o final, que a gente teve então primeiro a Revolução Protestante, que dizia não à Igreja, depois a Revolução Francesa, que dizia não a Cristo, a Revolução Marxista ou comunista, que diz não a Deus, e a Revolução Sexual, que diz não ao homem. A gente passou por esses 4 nãos. Mas eu quero passar aqui por 3 estágios ideológicos agora, que nos fazem também chegar no tempo que a gente está vivendo hoje. Então, primeiro, o ateísmo. Então, é tirar Deus da jogada, né? Pensando assim, se existe Deus, eu, então, não posso fazer tudo o que eu quero. Eu preciso me preocupar com algumas coisas, né? Se existe Deus, no fundo, olha, não existe realmente a liberdade e tal. Então tira Deus da jogada. Essa é uma primeira ideia. Depois, o segundo estágio é o estágio do materialismo, que é tirar fora a alma, o espírito, a transcendência.
Por quê? Tudo bem, eu tirei Deus da jogada, mas se existe uma realidade espiritual, então quer dizer que existe algo depois dessa vida, existe algo além da vida, isso está um pouco fora do meu controle, então eu preciso jogar fora aquilo que é do espírito para que eu realmente seja livre, né? Então é o segundo estágio. E o terceiro estágio, que é onde a gente chega hoje, que é o estágio da ideologia de gênero, que é, tirou Deus, tirou a alma. Agora, para eu ser realmente livre, só falta uma coisa, né? Eu poder fazer o que eu quiser do meu corpo. Se eu sinto que eu sou homem, eu sou homem. Se eu sinto que eu sou mulher, eu sou mulher. E isso é a verdadeira liberdade. Então, são estágios que a gente vai passando e a gente vê isso acontecendo hoje na prática, na realidade, né? Então, a gente vê que isso, no fundo, é uma baboseira, né? Pela experiência, pelos números, a gente enxerga que, em vez de tornar as pessoas mais felizes, mais plenas, mais realizadas, pelo contrário, torna as pessoas mais frustradas, mais tristes. E o homem, a pessoa, né, que foi criada para a grandeza, para a magnanimidade, para a nobreza de coração, para a grandeza de coração, vai se tornando, então, alguém metida na mediocridade, né? Vai se tornando alguém que não procura a excelência, a grandeza, a nobreza. E, por exemplo, na última aula a gente falava da pornografia, né? A pornografia, esse estado de preguiça, esse estado de tudo fácil, de muito prazer, isso vai tirando, no fundo, vai tirando da pessoa o desejo pela excelência, a vontade de se tornar melhor, a busca por algo maior que você mesmo, além de você mesmo, né? E aqui trazendo algumas ideias sobre a questão até de mudança de gênero, que é uma realidade hoje, né? Eu trouxe algumas pesquisas, alguns números, que tem uma pesquisa, na verdade um artigo acadêmico, né, com uma pesquisa que mostra assim, os nossos resultados sugerem que mais que 70% das pessoas que iniciam o uso de hormônios e fazem essa mudança de gênero, mais que 70% não continua o uso por mais do que 4 anos. Porque a pessoa, no fundo, ela desiste ela vê que isso não funciona, não está deixando ela feliz, não está deixando ela bem, coisa que ela achou que deixaria, né? E muitos, aqui não tem um número exato, mas muitos sofrem muito de doenças emocionais. Inclusive, um número muito grande dessas pessoas que fazem a cirurgia de mudança de gênero, etc., querem fazer a reversão e fazem a reversão, que é muito difícil, né, de se fazer, mas porque no fundo não acharam que iam resolver um problema e não resolveram, né? E inclusive muitas clínicas disso estão sendo fechadas por colocar em conta o risco, a segurança física e mental das pessoas, porque muitos fazem a reversão física, né? Mas não conseguem melhorar emocionalmente, não conseguem se curar, ficar bem mentalmente. Então, inclusive, países que sempre incentivaram muito isso, como a Suécia, enfim, alguns países que eram meio que chave, referência nesse sentido, estão fechando clínicas e diminuindo esse trabalho. Um negócio bem interessante. Mas existem coisas muito perto de nós que aí sim a gente pode identificar essas dificuldades. Como, por exemplo, homens com um nível baixíssimo de energia, de iniciativa, com inclusive testosterona, hormonalmente mal, biologicamente mal. Homens, enfim, que não conseguem cumprir os seus ofícios, cumprir as suas responsabilidades, assumir responsabilidades, né?
sei lá, conseguir um emprego, sair da casa dos pais, e etc. E também a gente vê muito nas mulheres também aquele fracasso feminista, né? O fracasso do feminismo, que é querendo dar à mulher a independência e a liberdade, acabaram construindo também mulheres que estão na solidão, que estão tristes. Isso é um dado, tem um livro que se chama... Deixa eu pegar o nome exato dele aqui, que é um livro muito legal. Em Busca do Equilíbrio, Trabalho, Família e Projeto de Vida. É um livro do Maurício Domingues Pérez. Em Busca de Equilíbrio, Trabalho, Família e Projeto de Vida. Onde mostra estatísticas também de mulheres extremamente frustradas e tristes. E muitas dessas entrevistas e pesquisas, a maioria das mulheres dizem que se sentem mal porque dedicaram a vida toda para a profissão, acharam que aquilo era tudo e no final se veem muito sozinhas, muito tristes. E, claro, sempre é possível recomeçar a melhorar, né? Independente do momento da vida. Mas, no fundo, é uma mentira do feminismo que fez uma geração de mulheres também muito tristes, né? Muito frustradas. E que esqueceram de olhar para si, para sua vocação e etc. Então, isso é mais comum da gente ver, né? E uma coisa pra gente pensar é que homens e mulheres são diferentes, inclusive fisicamente, biologicamente. Então, por exemplo, o centro gravitacional do homem, ele é mais na parte superior. Então, o homem ele tende a ter ombros mais largos, ele tem mais força nos braços. Já a mulher é o contrário, é uma força gravitacional mais para baixo. Então ela tem, os ombros não é mais tão largo quanto os homens, mas a bacia sim. As mulheres tendem a ter as pernas mais fortes que os braços, inclusive as pernas mais fortes que as pernas dos homens, etc. E a gente vê isso em muitas coisas, até por exemplo no tamanho do desenvolvimento do hipotálamo, que é um negócio que inclusive ajuda no senso de direção, de localização, que os homens têm isso mais desenvolvido fisicamente do que as mulheres. Isso não só no físico, mas também, claro que no emocional e etc. Por exemplo, as mulheres têm uma sensibilidade, no sentido bom, de perceber as coisas, infinitamente maior que a dos homens. Uma sutileza, uma elegância que os homens, pelo amor de Deus, né, não têm. Enfim. Então, é legal observar que o ser homem, ser mulher, inclusive os nossos corpos, o próprio corpo, né, os nossos corpos, são um mistério. E um mistério para ser preservado, para ser guardado. Não é? Precisamente por ser um mistério, por ter uma beleza, é que há algo valioso e que deve ser protegido. Não é? Por exemplo, eu tive aí imerecidamente a alegria de passar a lua de mel lá na Itália, né? E a gente foi, enfim, passamos a Semana Santa em Roma, foi espetacular. Semana Santa com o Papa. E depois a gente foi para Turim, enfim, fomos para outros lugares, mas em Turim a gente foi na catedral onde tem o Santo Sudário, que é aquele tecido, né, que Cristo estava envolto. Tudo bem, acho que, se não me engano, não é uma verdade de fé, né? Ninguém tem obrigação de acreditar, mas, poxa vida, é cientificamente, inclusive, espetacular, assim. Mas você chega lá na catedral, o Santo Sudário não está exposto para você ver, né? Você não vê o Santo Sudário, pelo contrário, ele é exposto acho que 1 ou 2 vezes por ano. Mas tem ali uma réplica, porque, cara, é algo muito valioso, é algo para ser preservado, então não dá para ficar exposto ali ao sol, à poeira, sei lá, a atacarem o negócio e tal. Porque é muito valioso. E da mesma forma, o corpo do homem e o corpo da mulher são para serem protegidos e guardados porque são valiosos. Que é o que se chama pudor, né? Que é uma virtude. Também é o que se chama modéstia, o que se chama temperança. E a falta de pudor, que é o que a pornografia faz, por exemplo, tem até um artigo que eu estava vendo esses dias que a gente escreveu há um tempo, aqui, lá nos Jovens da Cruz. Se chama, o problema da pornografia é que ela mostra muito pouco.
não é que ela mostra demais, ela mostra muito pouco, ou seja, ela mostra uma superfície, uma coisa muito banal, né? Então, a falta de pudor, ou seja, mostrar demais a coisa, fecha a alma, fecha o coração para uma transcendência maior, para enxergar no outro aquilo que ele tem de melhor, aquilo que ele tem de bonito. Fecha o coração de olhar para o outro e ver nele uma pessoa que precisa ser amada. Uma ideia é que a gente fala, putz, eu não consigo entender aquela pessoa, eu não consigo entender porque aquela pessoa é assim, tão difícil, por exemplo, tão desse jeito. E no fundo, que bom que a gente não entende, porque as pessoas não estão ali para serem compreendidas, as pessoas estão ali para serem amadas. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele não falou assim, compreendei os vossos inimigos, né? Ele disse, amai os vossos inimigos, ainda que ele procure justificá-los, né? Por exemplo, no alto da cruz ele fala assim, olha, Senhor, como que ele diz? Esqueci o termo, mas ele diz, não leve em conta isso que eles estão fazendo, né? Senhor, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem, isso. Então, Jesus está justificando os caras, está compreendendo os caras, né? Mas o mandamento é amar, não é compreender. Então é isso, a falta de pudor, ela leva a gente a se fechar para conseguir amar o outro. Então, existe no corpo do homem e da mulher uma sacralidade, né? O sacramento, ele é um sinal visível da graça, né? É um sinal visível do invisível. E o corpo é precisamente isso. O corpo humano é um sinal de Deus. E o corpo, ele tem um poder, uma força muito grande. Até tem o padre Pedro Williamson, né? Ele conta. Ele fala assim, eu nunca vi alguém viciado em ver foto de pôr do sol. Alguém viciado em ver foto de estrelas. Mas eu já vi gente viciado em pornografia, por exemplo, né? Porque o corpo, ele tem uma força de atração muito grande. Então, entrando aqui numa ideia da verdadeira força e do verdadeiro ser homem e ser mulher, porque isso pode causar um pouco de confusão, né? Aí os caras falam, então para eu ser macho de verdade eu preciso ter, sei lá, bíceps gigantesco. Para eu ser homem de verdade eu preciso ter voz grossa, eu preciso ter barba, eu preciso raspar a cabeça, eu preciso acordar às 5 da manhã para tomar banho gelado. E a mulher vai falar, então para eu ser mulher de verdade eu preciso só usar saia. Para eu ser mulher de verdade eu preciso parar de trabalhar, sei lá. A gente pode criar um pouco dessas deformações, né? Então vamos entrar um pouco nessa ideia. Christopher West, que é um cara muito conhecido, né, um grande estudioso da teologia do corpo, ele fala que o homem que é homem de verdade não é aquele que sai conquistando um monte de mulher, né? A gente pode pensar, aquele cara é homem, hein? Ele conquistou um monte de mulher e tal. Mas o homem de verdade é aquele que domina e conquista a si mesmo. Ou seja, é alguém que tem autodomínio, temperança, virtudes, maturidade nos afetos, etc. Esse é um homem de verdade, né? A verdadeira virilidade é encontrada quando nós nos conquistamos a nós mesmos e nos colocamos a serviço dos outros, né? No Evangelho, a gente vê ali na Quinta-feira Santa, né? Cristo, ele é muito simbólico isso, inclusive. Cristo, ele se despoja de parte das suas vestes, como é feito para ele subir na cruz, né? E ele se cinge com a toalha para abaixar e lavar os pés dos discípulos e fala, faço isso para que vós façais o mesmo, né? Então, olha, é muito bonito pensar isso. O homem é igual o trigo que morre para dar frutos, né? O homem, ele precisa, então, se despir do egoísmo, da vaidade, da preguiça, para se inclinar e servir aos demais. Feliz é aquele que dá a vida pelos seus amigos, né? Então, a gente vê aqui, como é uma palestra só para homens, ainda que depois fica público, eu vou comentar aqui umas ideias sobre o homem, especialmente, né? Porque a gente vê, tem o perigo das duas extremidades.
Eu tô indo muito rápido, tá bom? Tá bom? Tem o perigo das duas extremidades, né? Aquele macho bruto, red pill, que é um cara que não tem domínio de si, é agressivo, sei lá o que, né? Um cara, tal. E tem o macho detox, né? Que é aquele que fala baixinho, evita os conflitos, é sensível demais, qualquer coisa machuca. E no fundo a virtude está no centro, né? Isso não quer dizer ser alguém mole, ser alguém neutro em cima do muro, mas a maturidade, a virtude, a força, inclusive, está no centro, ou seja, nesse equilíbrio. E uma dificuldade que a gente tem, precisamente, é a falta de referências. Esse é um problema, né? Inclusive para a santificação da família. Não sei se eu já citei isso, acho que eu não citei isso em uma das aulas, né? Mas, me diga, tirando Nossa Senhora e São José, tirando São Luís e Santa Zélia, Martã, tirando Santa Isabel e São Zacarias, me diga aí 5 casais santos canonizados que você conhece. Me diga. 5 talvez é difícil. Me diga 2. Me diga 1. Agora me diga um santo franciscano. Pô, 500, né? Que bom, claro. Mas digo, cara, falta referência. E mesmo se for, diga uma pessoa casada. A gente vai ter algumas, né? Pessoas. E que, claro, o cônjuge também pode ser muito santo, tá em processo de canonização. A gente tem Santa Giana, São Tomás More, que ainda que foi morto pelo martírio, era um homem casado, e etc. Mas, ou seja, faltam referências. Hoje, nos tempos de agora, a gente tem boas referências, não é? A gente tem o Marcelinho Câmara, um leigo, jovem solteiro. O Carlo Acutis está com a canonização marcada. Guido Schaffer, o Tomás e a Paquita, o Eduardo e a Laura, o Eduardo Ortiz, né? E a Laura, que estão em processo de canonização, um casal juntos, né? Então, olha, graças a Deus estão surgindo referências, mas essa é uma dificuldade pra gente. Se a nossa imaginação não consegue alcançar aquilo, se a nossa imaginação não consegue ver aquilo, naturalmente a gente tem muito mais dificuldade de alcançar aquilo, tá? Então fica a recomendação, inclusive, a gente estudar mais, a gente mergulhar mais no estudo, no conhecimento da vida dos santos leigos, que foram santos através das suas ocupações diárias, profissionais, familiares. E aí, pra gente seguir, deixa eu só ver quanto tempo foi aqui, 23, tem mais 7 minutos. Então vamos lá, eu separei aqui 3 aspectos que eu tirei de uma referência também, que são força, iniciativa e responsabilidade, que são características da verdadeira força, né, do homem, do ser homem e do ser mulher. Então, primeiro a força. Para o homem, essa força não é só referente, porque pode ser também referente aos músculos, por exemplo. É até inclusive meio ruim, né? Você vê aquele cara meio musculosão assim, mas o cara corre 100 metros e desmaia, né? Porque o cara não tem capacidade cardiovascular nenhuma. Mas uma pessoa verdadeiramente forte, no geral, tem que procurar cuidar e estar bem com a sua saúde. Mais do que parecer forte, realmente ser forte. Não sei se eu comentei essa história já aqui também com vocês, mas tem um conhecido, amigo meu, na verdade, ele deve ter já os seus 65, 70 anos. Um dia eu tava lá, a gente tava num lugar e tal, estavam os 3 jovens ajudando a fazer uma mudança. E aí tinha uns móveis de madeira mesmo, assim, aqueles pesados e tal. E, a gente juntou 3, era, sei lá, devia ter uns 20 e pouquinhos anos. Juntamos 3 caras, né? 3 jovens, tentamos levantar o armário, arrastar o armário, cara, a gente não conseguia, juro.
E aí o cara falou, não, então deixa eu ver aqui. Aí chegou esse senhor, né? Quase 70 anos. Cara, sem brincadeira nenhuma. O cara chegou assim, ele abraçou o armário. Ele se concentrou. Imagina, ele deve ter invocado o anjo da guarda dele, assim. O cara, pô, levantou o armário, assim, começou a arrastar o armário sozinho, né? Que 3 moleques não tava aguentando. Eu falei assim... E o cara é um senhor alto, magrelo, assim. Você não dá nada pra ele, né? Como se diz. Ou seja, cara, o homem tem uma força verdadeira e uma força interior que é invejável, né? Então, não adianta só a força física, exterior, aparente, mas uma força verdadeiramente interior. E na mulher da mesma forma, né? Eu tive a experiência há pouco tempo de ver a minha esposa, né, uma mulher passando pelo parto. Ou seja, saindo a criança de dentro da mulher, né? Cara do céu. Que experiência espetacular, assim. Inenarrável. A força da mulher de aguentar aquilo. Eu falo, bicho, um homem não aguentava aquilo ali, não. Então, a mulher tem muito dessa sua força também, né? Claro. De suportar o sacrifício, de suportar essas dificuldades de uma forma muito bonita. Então, segundo aspecto, a capacidade de iniciativa. O homem, na sua capacidade de iniciativa, de dar o primeiro passo, de resolver, de proteger, de prover. E a mulher, né, na sua iniciativa de cuidar, de receber, de acalmar. E depois na responsabilidade, né? Porque a responsabilidade é, no fundo, conseguir lidar bem com as suas obrigações. E assumir em primeira pessoa, assumir com comprometimento, como se diz, colocando o seu na reta, assumindo essas responsabilidades. Então, uma pessoa madura, é uma pessoa responsável, é uma pessoa que tem os valores incorporados, é uma pessoa que fala e faz, que tem estabilidade de ânimo, que tem espírito positivo, né? É uma pessoa confiável, no fundo. Inclusive no seu falar você vê confiança. Alguém que, mesmo com os golpes da vida, continua firme, continua em pé, que não fica reclamando. E especialmente a gente nota a maturidade pela constância no amor, né? Pela constância em fazer as coisas por amor. Então, na prática, não é que a gente precisa o homem virar o leão da academia, a mulher virar uma blogueirinha católica ali, né? Não é esses estereótipos, mas no fundo começar com gestos pequenos, honrando a palavra dada, sendo pontual, tendo laboriosidade, sendo pessoas eficientes no fundo, né? Então, o padre José Maria Hernández Garnica, ele tem um texto aqui sobre o trabalho muito bonito. Fala assim: o trabalho, que é intrinsecamente humano, né? Ou seja, os animais não trabalham. Deus colocou o homem no mundo para o trabalho, né? Ut operaretur, lá em Gênesis. Então, Deus coloca o homem lá no jardim para trabalhar, Deus coloca o homem no jardim para guardar o jardim. Então, o trabalho que tem esse caráter de humanidade e tem um objetivo terreno próximo, né? Eu preciso pagar a conta, preciso resolver um negócio ou outro. Mas o sentido cristão faz com que a gente leve o trabalho com visão sobrenatural, vendo o trabalho como vontade de Deus e dirigindo o trabalho para o nosso próprio aperfeiçoamento e a santificação do outro. Em si, o trabalho é bom, é algo querido por Deus, que o cristão deve realizar com visão sobrenatural, como meio de santificação. Fazer o trabalho bem feito já é santificar o seu trabalho. Às vezes a gente pensa assim: para eu santificar o meu trabalho, eu preciso trabalhar rezando Ave Marias, né, na minha cabeça. E quando você precisa prestar muita atenção no que você está fazendo, fazer um trabalho mais intelectual, você não consegue rezar uma Ave Maria enquanto isso, você não está santificando o seu trabalho, né? Não. Mas olha, oferecer o seu trabalho, oferecer o seu dia de manhã, oferecer o trabalho para Deus, e mesmo quando está concentrado, fazendo aquilo humanamente, você está santificando o seu trabalho. Você procura fazer aquilo bem, com perfeição, colocando, como São José Maria Escrivá dizia, colocando a última pedra, né? Fazendo as coisas até o fim.
Isso já é santificar o trabalho, isso já é ser uma pessoa mais forte, isso já é estar honrando o nosso ser homem ou ser mulher. Então, é isso, né? No fundo, acho que não tem muitos mistérios e místicas, mas é essa nossa luta de cada dia. Então, isso é muito bonito e a gente vê muito dessa beleza e especialmente a beleza muito presente nas mulheres, é claro, e na mulher mais bela de todas, né? Que é Nossa Senhora. Então, que Nossa Senhora nos ajude, né? A conseguir viver bem isso e nos guarde, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.